Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene, é uma alegria estarmos mais um domingo juntos para as nossas reflexões. A historinha de hoje é uma historinha tão bonitinha, que exorta-nos assim a pensar na nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Mas por um primeiro instante a gente vai passar o microfone para a Jane cumprimentá-los. Nosso bom dia a todos, um desejo de paz profunda. Isso, nosso primeiro momento, né? A nossa mensagem do momento.com.br. Tratar como irmão. Ela sempre estacionava o carro na mesma vaga. O guardador sorridente, educado, sempre a cumprimentava. Por vezes falavam rapidamente. Ela perguntava como estava a família. Ele respondia. Contava um ou outro problema de saúde que enfrentava. De outras vezes comentavam sobre amenidades, sobre o frio, o calor, sobre o perigo da cidade grande. Ele morava num bairro distante da região metropolitana. Certamente numa casa muito simples. Naquele dia, ela estava preocupada com ele. Uma garoa fina e gelada caía, insistente. Fazia muito frio. Ela lembrou que a sua vida não era fácil, que vinha de muitas dificuldades recentes. Mas pensou na vida dele, que com certeza deveria ser bem mais complicada. Nem sempre ela podia lhe dar algum dinheiro. Dos 5 dias da semana, em média, 1 ou 2 vezes, ela conseguia depositar-lhe nas mãos algumas moedas. Sabia que ele precisava, que aquele era seu trabalho, que dali vinha o alimento de seus filhos. Ela queria poder dar mais. Ele merecia, pois sempre guardavam a vaga especial para ela, sem ela pedir, sem ela merecer, pensava. Com o coração um pouco apertado, naquele dia, resolveu falar. Olha, sei que nem sempre lhe dou alguma coisa. Queria poder dar mais, dar sempre. Mas sabe, não consigo mesmo. Sei que você é um trabalhador, uma pessoa gentil e educada. E que mesmo eu dando tão pouco, sempre guarda a vaga para mim. Já vi que existem pessoas que estacionam aqui, que lhe dão alguns reais por vez. Infelizmente, eu realmente não posso fazer o mesmo. Ele respondeu com franqueza e simplicidade. Dona, olha, eu não guardo sua vaga porque a senhora me dá algum dinheiro. Eu preciso de dinheiro, mas não é por isso. É que a senhora é a única pessoa que fala comigo, que me dá atenção, que me trata como irmão. Ela calou ao ouvir essas palavras. Sorriu para ele timidamente e disse se despedindo. Então, até logo mais. Foi para o trabalho pensando no que ouvira. Nunca havia pensado nisso. Será que ninguém mais fala com ele? Falo tão rapidamente sobre coisas corriqueiras, nada de mais importante. Será que as pessoas o ignoram, mesmo o encontrando todos os dias como eu? Aqueles pensamentos ficaram em sua mente flutuando o dia todo. Percebeu que poderia dar algo muito mais importante que as moedas, que o trocado de sempre. Caridade não significa apenas doação material. Em verdade, a filantropia é apenas uma pequena porção do mundo da caridade verdadeira. Vivemos num mundo, num país, onde ainda há necessidade da ajuda material urgente. Mas precisamos entender que não é apenas isso. As pessoas precisam de auxílio em outras áreas. As pessoas precisam de atenção, de amizade, de alguém que lhes dê carinho, que demonstre que elas não são invisíveis. O alimento da alma fortalece o ser, e assim ele se torna mais apto e preparado para buscar a subsistência material. Pensemos nisso.
Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, né? Um exemplo de atitude que a gente deveria ter normalmente, não é verdade? No cotidiano, né? Todo dia tratar os outros bem, né? Vocês sabem que tem um livrinho que é da série daqueles Fonte Viva, Vinha de Luz e tal, e são acho que 4 ou 5, né? Da série de Emmanuel, que ele faz um estudo de uma frase do Evangelho. E ele conta o que nós fazemos errado e o que nós fazemos certo. Então é ótimo, é um aprendizado maravilhoso. Nós fazemos, meu marido e eu, nós fazemos de manhã o Evangelho com um desses livros, né? Acaba um, pega o outro, então a gente estuda o Evangelho assim. E tem uma parte assim, que ele nos chama a atenção dizendo assim: vê como vives. Olha só. E ele começa dizendo assim, que ontem, quando eu estava estudando isso aqui, parece que eu tive uma intuição, né? Então, ele diz assim, ó: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. O que quer dizer isso? Presta atenção. Madureza de raciocínio. Quando que você tem madureza de raciocínio? Quando você tem um pouquinho de inteligência, você já começa a ver as coisas, você vai lá fazer suas contas, então você fala, posso gastar aqui, não posso gastar lá. Já é um tipo de raciocínio. Mas aqui ele está falando que, além desse raciocínio, tem um conjunto, tá, de negócios espirituais. Aí a gente analisa assim: quando a gente nasce, a gente sabe que a gente tem um tempo de vida. A vida material não tem jeito, acaba, né? E a gente volta de onde a gente veio, certo? Só pode ser. Hoje em dia, que nem a doutora Elizabeth Kübler-Ross, né, Júnior? Ela não acreditava em reencarnação. Acho que ela não tinha nem religião, tinha? Acho que não, depois que ela começou a ver as evidências, né? Porque aí ela começou a estudar os casos de quase morte, né? Que ela era oncologista pediátrica, né? E começou a ver esses processos, né? Tem documentários sobre a vida dela, o que ela descobriu, né? Muito bonito. Então ela descobriu que existe a vida espiritual. Descobriu que existe a reencarnação, porque as crianças lembravam de outras vidas, não era ela que fazia isso? E ela ia chegou aí em alguns lugares e atestou que aquilo era verídico, né? Aí quando ela conversava com aquelas pessoas que voltavam e se deparava com aqueles que tinham ido para um lugar maravilhoso, com aqueles espíritos elevadíssimos, mas também com outros que eram criminosos, né? Que tiveram essa quase morte e voltavam contando que estavam no lugar atolados até o pescoço, que nem areia movediça, cheio de cobre e lagarto. E aí, quando eles voltavam, eles entendiam que tinham tido uma segunda chance e mudavam muito melhor a vida deles, se transformavam, né? Pois é, então isso é madureza de raciocínio, você se transformar, ver o que você fez, né? E negócios espirituais. O que quer dizer isso? A gente vive a vida material, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, né? Mas ao mesmo tempo, você está evoluindo em compreensão e inteligência, você está ganhando dinheiro para se sustentar a sua família, mas você está desenvolvendo o quê? A capacidade de trabalhar e aprender aquele serviço, a disciplina de horário, hora de entrar e sair, a hora de almoçar, a disciplina de dinheiro, fazer as continhas lá. Então, de todo jeito, você vai
mudando, porque quando você fala em disciplina, você não está falando disciplina, está falando disciplina assim, de chegar no horário, tudo, mas isso tudo é para o espírito imortal que somos. Então, os negócios espirituais que Emmanuel fala aqui é justamente isso. A nossa vida é uma vida material, mas com implicações de aprendizado nas virtudes, não é? Nos sentimentos. Que a nossa família, começa com a nossa família, né? Quando você não tem os filhos, ai, o meu sobrinho, ai, o nenezinho da minha vizinha, ai, que coisa mais linda. Talvez os teus filhos, os outros já não são mais assim, a prioridade é do filho. Então, veja bem como que são as coisas, né? Aí ele diz assim, e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. E ele fala mais adiante que toda a nossa existência é um grande conjunto desses negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. E que as pessoas, o modo como a gente trata as pessoas, o modo como você lida com elas são um degrau mais perto de Deus, na nossa evolução moral. Olha que lindo. Lindo mesmo, nossa. Aí nós temos essa conduta estabelecida de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Essa, na verdade, devia ser a meta das nossas vidas, não é? Nos tornarmos cristãos reais, não apenas de rótulo, mas de atitude, de termos dentro de nós aquele conhecimento do Evangelho que nos molda a seguir Jesus, custe o que custar. A hora que a gente chegar nesse ponto, nossa, que maravilha será, não é? Porque nós estamos vivendo época difícil, até mesmo perseguições que pareciam encerradas, elas retornaram. Nós vemos lá na região da África missionários cristãos sendo mortos por serem cristãos. Na China, perseguição aos cristãos, eles têm que fazer, que nem antigamente nas catacumbas, né, reunirem cada vez em um lugar diferente, de madrugada, para não serem feitos prisioneiros. Mas a atitude correta é o trato com o seu semelhante, é o trato com o seu próximo, é a bondade que você tem que ter, o olhar de compaixão, como diz o Dalai Lama, que é a mesma verdade apregoada pelo nosso Mestre Jesus, de tratar os outros como nós gostaríamos que nos tratassem, não é? Nós temos aqui conosco uma mensagem do livro Oferenda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, através da Joana de Ângeles, o Espírito, e chama-se Autoridade e Dever, que é mais ou menos essa conduta que nós devemos ter, né? Porque a autoridade verdadeira é a moral. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 35. Aí diz a Joana de Ângeles, a indiscutível autoridade de Jesus. Todos os problemas solucionavam-se em face da sua interferência. Identificado pelos espíritos imundos e perturbadores como sendo o Messias, admoesta-os e os expulsa com bondade e energia, destrinçando as complexas amarras da obsessão. Ao seu toque, os tecidos enfermos em putrefação renovam-se, ativados pela energia dinâmica que dele se irradia. Conhecendo a problemática espiritual e kármica de cada um dos que o buscam,
sem defraudar a lei nem cometer arbitrariedades, apressa o saldamento da dívida, facultando ao liberado completar o pagamento através do amor. Homens, mulheres e crianças sentem-lhe o poder. Os espíritos respeitam-no. Hidropsia, lepra, hemorragia, febres, paralisia, catalepsia, cegueira, mudez, surdez, obsessão e subjugação recebem imediata recomposição, e a saúde substitui a doença, inclusive nos mutilados. Todavia, não apenas nos domínios das aflições físicas, seu poder e autoridade se manifestam. Luxúria, adultério, sensualidade, egoísmo, ódio, revolta, disputas familiares, ciúme, soberba, modificam-se nos seus portadores ante a sua presença. Junto a ele, dealbam claridades novas, e os que dormem nas paixões despertam para o sacrifício, mediante o qual se redimem. Não deblatera, nem se irrita, pulcro, contagia de paz e limpa as mazelas dos que o buscam. Não o percas de vista. É aí que a gente entra no nosso teminha de hoje, da nossa conduta. Ó. Não o percas de vista, nem te atribuas valores que não possuis, como não te permita temores que não procedem. A seu serviço, ativa as possibilidades e multiplica as forças através do bom combate, na iluminação interior e na assistência fraternal aos sofredores. Nota que ele jamais se recusava. Abria as mentes à verdade, mas lenia também as exulcerações do corpo. Incitava a glória divina, todavia amenizava as provações terrenas. Conduzia ao reino dos céus, sem embargo auxiliava na elucidação das dificuldades humanas. Apontava o amor a Deus como a expressão mais alta da existência e concitava o amor ao próximo como experiência autolibertadora. Com a severidade que reprochava a hipocrisia dos fariseus, utilizava da meiguice e piedade para auxiliar os que sofriam. Mácula nenhuma em sua vida, deslize algum na sua conduta. Toma-o por guia e segue-o sem recalcitrar. O que não conseguires agora, realizarás depois. O que ora te falta, amanhã será abundância nas tuas mãos a serviço do bem. Não aguardes triunfos imerecidos, nem te fixes às ideias de que lograrás resultados vantajosos nos teus empreendimentos com ele. À semelhança dele, provarás o ácido da malquerença e o vinagre da ingratidão, o torpor da indiferença e a pedrada do despeito. Sempre defrontarás acusadores e censores severos. Não te perturbes ante a crueldade deles. Prossegue, apesar de tudo. Quando a tua alma estiver atônita no torvelinho das lutas, quando provares a soledade e a amargura, quando os teus melhores esforços parecerem inúteis e as tuas boas palavras forem confundidas, voltadas contra ti, conhecerás a perfeita independência, voando na direção dele, com as asas da desencarnação, após o dever cumprido, com a autoridade nele adquirida,
de que fizeste o máximo ao teu alcance, portanto, tudo o que pudeste fazer. Olha que lindo, é uma conduta do nosso dia a dia, seguir Jesus, é isso que precisamos, gente, para que a nossa casa interna, que somos nós, estejamos em paz, para que o nosso ambiente doméstico esteja em paz. Tratar os outros com bondade, com respeito, com paciência, com compaixão. Aí, quando tudo estiver sereno ao nosso redor, nós podemos pensar na paz do mundo, não é? Porque tem aquele velho ditado de que a paz do mundo começa em nós, né? Sabe, Jane, tem um livrinho, olha eu, um livro de Franciscano de Xavier, psicografou, Emmanuel, né? O Emmanuel era mentor espiritual do Chico. E ele fala assim: o próximo em nós, uma das suas passagens, é o Rumo Certo, o livro. O próximo em nós. Quem que é o próximo? Jesus perguntou para o doutor da lei, né? Aliás, o doutor da lei se perguntou para Jesus. Então, né, Emmanuel diz assim: quem é o nosso próximo? Ele fala, começa na nossa casa, com o nosso pai, com o nosso filho, com o irmão inestimável, com o amigo íntimo, todos aqueles que convivem conosco no domicílio, né, familiar, assim. Esse é. Mas ele coloca aqui que também é igualmente próximo o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. A criança que passa, o teu chefe que exige o teu trabalho, né? O subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância, né? Então, ele diz também que aqueles que nos colocam problemas, impõem problemas na nossa vida, né? Para o quê? Para verificar a nossa capacidade de auxílio. Olha só! É quem te calunia. Para quê? Para medir a tolerância. Tudo vem aqui, ó. É no dia a dia, mas com as implicações espirituais do que é dizer, o comportamento espiritual que eu tenho que ter. Quem te oferece alegria, para ter equilíbrio, né? A criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência de não cair à tentação, né? O companheiro que te solicita um concurso fraterno e também o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Olha só, a gente vai evoluindo. Cada encarnação, o Pai coloca um estranho na nossa vida. Pode reparar que a gente chama de ovelha negra, né? Por quê? Porque não tem o mesmo pensamento, a mesma educação, não liga muito pelo que você fala, né? Ele se distancia da gente. Mas ele está ali para quê? Para que a gente possa tolerar, para que a gente possa ajudá-lo a raciocinar de forma diferente, para que a gente possa também ser benevolente. Enfim, aumentamos no final da existência mais um amigo. E assim sucessivamente, depois de milênios, né, a gente vai começar a entender que todos somos irmãos. Jesus não dizia, né, que todos somos irmãos, não falou? Que a gente tem que abençoar o próximo e auxiliá-lo, como a Jane colocou aqui na lição do oferenda. Então, é a tal história que o Emmanuel fala lá atrás, né? É uma vida material, mas com implicações de negócios espirituais. Silene, sabe que você, comentando com o livro Rumo Certo, nós nos lembramos, até já falamos disso há uns anos atrás, mas vale a pena rememorar, uma história que o nosso paizinho nos contou. Como ele tinha história gostosa para contar, né? Ele conversava saudade, né? Com gente desse Brasil inteiro. E ele nos contou a história de um orador, não é nenhum desses famosos, tanto que até esqueci o nome do orador. Era um rapaz que estava indo lá para a região de Mato Grosso, parece que ia fazer palestra lá em Campo Grande, alguma coisa assim. E no ônibus ele encontrou
um padre. Você lembra dessa história? Aí os dois foram conversando, eles fizeram uma afinidade espiritual um com o outro e foram conversando. E o padre tinha assim algumas ideias maravilhosas, mas falava que faltava alguma coisa. Aí o jovem, eles começando a falar do Evangelho de Paulo, ele comentou sobre o livro Paulo e Estevão, a história, e o padre ficou maravilhado. Nossa, nunca tinha ouvido falar nisso, que maravilha! Aí o jovem orador entregou de presente para ele o livro Paulo e Estevão. Eles ficaram tão afinizados que ficaram no mesmo quarto de hotel e conversavam. E o padre ficou lendo aqueles dias, né? E adorou o livro, né? Falou, nossa, e agora? Isso pede uma mudança de rumo, e agora eu não sei mais o que eu vou fazer, que rumo que eu tomo. Aí o rapaz falou, é comigo mesmo, padre, toma aqui, deu esse livro, o rumo certo. Deu para ele. De presente. Então, quer dizer, a pessoa não precisa mudar de religião, né? Tanto que lá em Uberaba tinha um bispo famoso lá que era espírita, né? Que era amicíssimo do Chico Xavier, que teve época que ele até queria mudar de religião, e o Chico falou, não, o seu trabalho aqui como católico é maravilhoso para os seus fiéis, use o que aprendeu e continue fazendo, e cada vez melhor. Então, na vida da gente é assim, nós temos que usar o aprendizado, porque bem Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, para que a gente possa usar o conhecimento a nosso favor e a favor do nosso próximo, não é? Então, e nesse rumo certo também, quando ele fala para a gente estudar outras pessoas, né, é interessante, ele diz assim, todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. E é verdade, nós tínhamos um amigo espiritual que certa feita ele falou para nós, pela psicofonia, que nós cada 5 anos devíamos de mudar de casa, de residência. Porque aí você muda, você joga um monte de coisa fora, que você não usa já faz tempo. Jogar fora, entre aspas, né? Doar para alguém que precisa. E você vai angariar novos vizinhos, novas pessoas, conhecer, sem deixar o amor e o companheirismo daquele lugar que você estava. E é verdade isso, é verdade. Então, às vezes as pessoas chegam perto de mim, eu já estou 40 anos da casa, né, 44, e eles falam assim, Silene, você lembra de fulana, lá de 44 anos atrás? Eu agora, a minha memória já está falhando. E eu falo, nossa, não lembro não, quem que é? Mas ela vinha toda quarta-feira, você via aqui. Mas é que eu lido com muita gente, né? É difícil, né? Mas olha, e eu vou dizer a vocês que eu angariei durante esses 40 e poucos anos amigos sinceros do coração, tanto espirituais quanto materiais. Então, a gente às vezes fica até com vergonha, porque eu peço tanto para eles e peço para os outros também, né? A minha filha falava assim, mãe, você vai com os teus nomes, né, que você coloca na mediúnica, vem cada espírito danado. Eu dava risada para ela, porque eu ando sempre mesmo com os nomes das pessoas para fazer oração. Tem um, então, que não sei quem me passou meu telefone para ele me pede de manhã, de tarde e de noite oração para ele. Ele pensa que eu sou você, Joane, médica, porque ele fala assim, tá me pegando o pescoço. Ai, meu Deus do céu, mas é tão bom. Mas eu lembro dele como um filho e rezo para ele, mesmo se ele pedir, já está nas minhas orações, né? Mas então essas criaturas, a gente tem que receber como irmãs, portadoras de recursos e fraquezas, esperança e sonhos, tarefas, lutas,
problemas, dores, semelhantes aos nossos, né? Todos nós temos os nossos momentos difíceis, os nossos momentos de testemunho na vida, não depende de cor, de posição social. Deus é Pai. E a vida material, como nós estamos, é realmente um aprendizado para a espiritualidade, para aqueles tesouros que a traça não rói e a ferrugem não corrói, que Jesus fala do Evangelho. Então, todos nós temos que ter, né? Precisamos compreensão, né? E bondade. Ontem ainda falávamos lá no Alvorada Nova, para o pessoal assistido, que essas dificuldades que as pessoas enfrentam, quem ainda não passou por elas é porque ainda não aconteceu, porque uma hora vai chegar. E é verdade, né? Uma hora você tem que dar o seu testemunho, né? Porque nessa hora a gente lembra que Deus existe. Ajoelha, faz calo no joelho, brinco, falo. Faz calo no joelho. Por quê? Porque você chegou num ponto de ver que você precisa de algo superior. Força, coragem de lutar, ideias para mudar aquela situação. Então, o que precisa, o recurso de todos nós é oração, né, Jane? Sim. É bem a oração. Ontem, quando nós comentamos do livro O Sinal Verde, pensando sobre a temática de hoje, gente, esse livrinho tinha que ser livro de cabeceira e ler todo dia. Aí nós pensamos, tem o modo de agir para todas as circunstâncias. A hora que você desperta, com amigo, com vizinho, no dia a dia, tem tanta coisa. O livro inteiro é sobre a conduta, que nós pensamos, não dá para ler o livro inteiro. Verdade. Então, nós selecionamos um tema do livro aqui, que é uma situação interessante, ó. Esse livro é psicografado pelo Chico Xavier e do Espírito de Emmanuel, e chama-se Temas da Crítica, que é uma coisa, a pessoa tinha que pôr um zíper na boca, tem hora, né? Aí diz assim: procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem hoje talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. Quer dizer, nós estamos sujeitos a errar. Bom não errar, né? Mas estamos sujeitos ao erro, nós ainda não alcançamos a perfeição. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Olha que bonito. Pois é, Jane, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito, na Instrução dos Espíritos, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, que ela estuda a caridade moral e a caridade material. E é a irmã Rosália, Paris, 1860. E ela começa dizendo assim, amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião,
toda a moral se encontra nesses 2 preceitos. Olha que coisa bonita, tá? Ele diz assim: se fossem seguidos neste mundo, se fossem seguidas neste mundo, encerradas, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. E aí não veríeis mais, nos sombrios bairros que eu habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo, né? Então ela fala aqui dos ricos, como distribuir a caridade. Mas o que interessa mesmo para nós é assim, a caridade moral, tá? E ela diz assim: desejo que compreendais bem o que pode ser caridade moral, a que cada um pode praticar e que nada custa materialmente, e entretanto é a mais difícil de se pôr em prática. E é mesmo, porque a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. É o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. Olha só, a gente leva tudo a sério, briga por causa de uma coisa que você fala, acha que você não tem, né? E ainda está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. A única e real na vida espiritual, as pessoas estão, às vezes, muito, muito, muito superior àquela que a gente conheceu, que está lá na rua e tal. E ela fala assim, ó. A vida espiritual, né? Que é a única e real. É real. Então ela fala assim, né? Que ela, agora nessa encarnação, ela teve, na última encarnação, ela teve a chance de favorecer uma certa pessoa quando precisava. E agora ela precisava pedir autorização, porque ele estava num patamar superior à vibração dela. Então, veja bem, a gente não sabe se aquele que está atravessando a rua com a gente, se ele o que ele foi, se ele foi nosso irmão em vidas passadas. A gente não sabe se aquele outro, né, que você está na vida, já esqueceu. A gente acha que é só o que está passando agora, e não é o que só está passando agora. A vida espiritual é uma forma de você amar o próximo como a si mesmo, aqui na matéria. E lá você vai ampliar essa família espiritual quando a gente agrega que tem os mesmos afinidades, os mesmos sentimentos, o mesmo grau de evolução moral. Então formam famílias no plano espiritual. Isso Santo Agostinho coloca também para a gente no Evangelho. E a gente sabe que essa família, são momentos de ensinamento nosso para que a gente abra o coração para qualquer pessoa que passa ao nosso lado, porque a gente não sabe se aquele que está passando ao nosso lado, se ele já fez parte da nossa vida, né, Jane? Exatamente. Aí nós temos aqui conosco, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, uma mensagem que se chama Possuímos o que damos. E dos Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim: é mais bem-aventurado dar do que receber. E aí vem o comentário de Emmanuel. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Aí a gente lembra da historinha do começo do momento espírita, que ela quase não tinha moedinha para dar para ele de dinheiro, né? Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais,
que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Sabe, Jane, tem uma mensagem muito bonita no momento.com, momento.com.br. É um site da Federação Espírita do Paraná, que tem essas mensagens que a gente coloca no nosso início de programa, né? E no final dessa mensagem, saber viver, olha só, ele diz assim, que viver na Terra é gratificante, sempre que nos dispomos a realizar o melhor possível, tá? E faz parte nesta vida o que nos pode enriquecer espiritualmente. O que é? A alegria que nos torna realizados e felizes. Mas também a enfermidade e a dor que nos servem de ensinamento. A gente tem que pensar, por que eu estou passando por esses momentos, né? As lágrimas que umedecem e fertilizam o terreno do coração, os amigos que felicitam os nossos dias, as companhias amorosas que enchem de carinho nossas almas, os inimigos que nos presenteiam com as duras verdades, porque o amigo passa a mão na nossa cabeça, tal, né? Agora o inimigo fala, você fez isso, você faz aquilo, tal, né? Nos alertando e nos permitindo cultivar a paciência. Quer dizer, a gente tem que prestar atenção no que os inimigos falam, porque eles falam as verdades. Melhor do que tudo é não ter inimigo. É verdade. É tratar todo mundo com tanto amor e gentileza que desarme, né? O animalzinho de estimação que nos faz sorrir com suas peripécias, despertando a ternura nos nossos corações. A gente vê muito, né? Cláudio gosta de ver esses sites que colocam as crianças, colocam os animaizinhos fazendo coisas bonitas, né? As flores que perfumam e colorem o nosso viver, o lar que nos acolhe, a família que nos completa, bem como aquela que nos ensina tolerância e perseverança, né? A saúde que desfrutamos, a oportunidade constante de ajudar, de aprender, de ensinar, de colaborar, de participar e de amar também, né? Nós, apenas nós, podemos construir nossas alegrias em todas as fases e circunstâncias da nossa vida. Tudo depende da maneira como resolvamos vivê-la, tá? É nosso pensar, nosso querer, nosso fazer que retratam o nosso viver. Olha só que legal, né? A gente é o artífice da nossa felicidade. E eu tenho uma frase aqui tão linda que eu quero, assim, dividir com vocês. A doutora aqui deve saber melhor que eu. A ciência nos diz que precisamos de, no mínimo, 4 elementos básicos para a nossa sobrevivência:
a água, o ar, a comida e a luz. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Eu sou fonte de água viva. Eu sou fonte de água viva, tá? Eu sou o fôlego da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Está no Evangelho, todas essas frases. Ou seja, a ciência está certa. Você não precisa de mais nada além de Jesus para viver. Ó, que lindo. Aí recordamos, para encerrar a nossa palavra, uma frase de Emmanuel, que ele diz assim: viva de tal modo que se algum dia alguém disser alguma coisa contra ti, aqueles que te conhecem não acreditarão. É verdade. Né? Então, nosso desejo de paz profunda e um bom domingo a todos. Um bom domingo a todos. Nós vamos ouvir agora a mensagem do Zé Antônio. Esqueci o tema. Olá, amigos. Nas reflexões de hoje, nós vamos procurar de uma forma bem espontânea, sem aquela preocupação exagerada de estudar tópico por tópico, mas abordar o capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo Meu Reino não é deste mundo. A grande missão de Jesus foi apresentar o mundo, a Terra, como um ponto de passagem, e o destino final da alma, o mundo espiritual. Com isso, muda completamente o ponto de vista, que é o item 5 desse capítulo 2 que nós vamos abordar, junto com o item 6. Porque o item 5, Allan Kardec, que ele mesmo vai colocar, analisar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus, ele é o tema desse capítulo. Por que o ponto de vista? Porque ele vai fazer aquela comparação, que é o que o Espiritismo vem nos apresentar. A vida na Terra é passageira. A vida no mundo espiritual é a eternidade, é a continuidade. Então diz Allan Kardec que aquelas pessoas que estão no mundo, que conseguem olhar para o mundo e perceber que isso é uma passagem, e tem a certeza, a fé, que a vida continua. Gente, eu não sabia que é tão difícil para as pessoas compreenderem que a vida continua. Eu pensava que isso era algo inato da humanidade. Puxa vida, a gente vem do mundo espiritual, a gente vem com esses resíduos da vida no mundo espiritual, mas Deus nos põe num corpo tão denso para as experiências da Terra, que nos distancia da nossa realidade, que nós temos que, no mundo espiritual, despertar a consciência. E para isso, à medida que a alma vai amadurecendo, Jesus vai promovendo o mundo à sua espiritualização. Então ele vem, ele explica do porquê da existência, do para onde estamos indo. Meu reino não é este mundo, que é o nome do capítulo. E depois vem o Consolador explicar como que funcionam essas leis. Então daí diz assim, Allan Kardec, então quando nós temos a consciência de que a vida continua, a vida na Terra é passageira, nós vamos nos moralizar mais, porque nós vamos nos preocupar com o futuro mais eterno e não o imediato. Aí, no item 6 desse capítulo, Allan Kardec vai perguntar, mas nós não podemos, então, ser felizes na Terra? E os espíritos aí vão dizer com muita clareza, o homem procura o seu bem-estar na Terra, e ele vai querer viver o melhor possível aqui na Terra, e o menos mal possível. E com isso, ele vai colaborar na construção de um mundo melhor. Então olha que interessante, enquanto estamos na vida física, quanto mais nós quisermos viver melhor, nós mais vamos ter que conquistar e descobrir coisas melhores, facilitar a vida para nós e a dos nossos semelhantes em torno de nós. Então a gente vem na Terra, passa 30, 40, 50, 80 anos e voltamos para a espiritualidade. Se não tivermos essa noção,
o sofrimento se multiplica porque a gente acha que não volta para lugar nenhum. E quando o Espiritismo, quando Jesus nos diz que a vida é imortal e a gente tem a certeza que a gente vai continuar, tudo que fica difícil na luta da Terra passa a ser passageiro. E a gente sabe que um dia vai terminar e só continuará esse sofrimento no mundo espiritual se nós não soubermos bem viver. Então Allan Kardec vai dizer assim com suas palavras: os reveses, as amarguras da vida terrena não são mais que incidentes passageiros para aqueles que creem que a vida continua e recebem essas dificuldades com paciência, porque a vida não é, a morte não é mais a porta para o nada. A morte, ela passa a ser a libertação para a felicidade e o encontro com a paz que nós tanto buscamos, estando e continuando vivos e podendo nos relacionar com os nossos entes queridos que continuam na vida física e que um dia voltaremos a encontrar no mundo espiritual. Quem crê na vida imortal, quem sabe que a vida futura prossegue, vai receber as preocupações da vida com mais tolerância. E assim vai orientando Allan Kardec. Já quando estamos incertos quanto ao futuro, tudo fica mais pesado na vida. Tudo, então, passa a ser conquistas imediatas. Nós queremos ser felizes agora. Nós não pensamos em preparar um futuro eterno, em que nós vamos nos libertando dos problemas da vida, em que nós vamos construindo em torno de nós a harmonia, para podermos deixar a vida física com as pessoas que viveram conosco, em paz conosco e com a certeza de estarmos com a consciência tranquila por termos feito o melhor. Então o homem, diz Allan Kardec, deve sim procurar na vida o seu bem-estar, mas ele vai colocar a definição que Jesus nos dá. Ele vai dizer, mas o Espiritismo vai condenar como Jesus o abuso que se faz dessa busca da alegria na terra, o abuso que se faz dessa busca dos prazeres da terra, que vai redundar em sofrimento para o espírito. A gente recorda muito bem quando Jesus faz uma colocação depois das bem-aventuranças, quando ele diz assim: é preferível que o indivíduo, que o ser, ponha uma vista a perder do que sua alma a perder. Lance seu braço fora do que põe a sua alma a perder. Quer dizer, Jesus está dizendo, é preferível que a gente enfrente dificuldades na vida física, mas não crie problemas para a evolução moral do nosso espírito, do que a gente vivendo livremente, a gente se permita, se dê tanta permissividade para as coisas negativas, que a gente construa um destino, embora temporário, mas muito sofrido, para a vida depois da morte física. E o que acontece? Acontecem essas lutas reencarnatórias, redentoras, tão delicadas, com as quais nós estamos nos encontrando hoje. Aí vem a reencarnação como esse mecanismo de amor de Deus para resgatar a ovelha perdida, que usou da permissão que se deu para buscar o prazer na vida física sem pensar na sua vida futura, e que abusou demais, construindo um futuro inglório, fazendo padecer os que estavam ao seu redor, criando sofrimento, quer dizer, endividando-se perante a lei de amor que o Pai criou. Volta para o mundo espiritual em sofrimento, cercado do ódio das criaturas que feriu. E aí a reencarnação vem com aquele mecanismo de reajuste, que as pessoas têm que se reencontrar com seus desafetos, as famílias tornam-se complicadas, os irmãos tornam-se problemas, animosidades presentes, pais e filhos que não se dão, mães e filhos que não se dão, casais com muitas dificuldades. Por quê? Porque viveram a vida se dando a permissão de buscar numa única existência alegrias e prazeres que poderiam ter conquistado suavemente, construindo em torno dos seus passos o bem que necessitariam ter construídos. Mas Jesus sabia da nossa incompetência moral, da nossa ignorância, da nossa
imaturidade moral. Por isso que ele vem de tempos em tempos trazendo os ensinamentos pelos profetas, através do seu exemplo de amor, de bondade, dos ensinamentos do tomai a vossa cruz e me siga, do Consolador prometido, provando-nos que a vida continua. E agora vamos olhar para a eternidade, para a imortalidade, mas vamos olhar para a vida, porque se nós estamos aqui na vida física, é por vontade do Pai, é porque nós temos uma tarefa aqui, do nosso crescimento moral, servindo a humanidade onde nós estamos presentes. Eu me recordei, enquanto fazia essa leitura desse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, me recordei das pessoas da ciência. Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs foi uma pessoa, eu fui na internet procurar, a primeira aberturazinha que diz lá das Wikipédia, né? Foi um inventor, empresário, magnata americano no setor da informática, notabilizou-se como cofundador da Apple e por revolucionar 6 indústrias: computadores pessoais, filmes de animação, músicas, telefones, tablets e publicações digitais. 56 anos ele desencarnou de um câncer. Em 56 anos, veja quanta contribuição ele trouxe para o mundo. Agora eu pergunto, ele fez isso por missão ou pela ânsia de viver? Não importa, contribuiu com o mundo. Então, na ânsia de viver melhor, de descobrir, de inventar, a gente contribui. Então, se a pessoa é altruísta, ela faz pensando na humanidade. Por exemplo, nós estamos na fase das vacinas. Está cheio de países buscando vacinas. Muita gente está buscando construir vacina politicamente, por dinheiro, para vencer uma guerra de conquista de um país para outro. Mas aqueles cientistas que estão lá pesquisando para salvar uma humanidade de um vírus, para ajudar a participar, seja como for, a humanidade vai crescendo e vai aprendendo com a ciência, através dos que contribuem com o egoísmo, que para si próprio não vai trazer benefício, mas traz para a humanidade, e com o altruísmo, aqueles que acendem luz ao redor dos seus passos e trazem benefício para a humanidade e muito para si próprios. E assim a gente vai construindo esse encontro entre o nosso presente aqui na Terra e a nossa fé na vida futura. Vamos participar, vamos entender, estamos aqui para viver bem, e viver bem é só com Jesus, com o seu Evangelho, dentro das concepções que Deus é amor e tudo da sua misericórdia a favor da nossa evolução, do nosso progresso. Grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.